proposta para o segundo painel. Esse painel é um painel bastante interessante e amplo, porque nós vamos ter, inicialmente, a visão dos bancos, na perspectiva onde aparece, como o Rogério preparou, a estratégia dos bancos, das ouvidorias, e onde já é muito ligada ao tema da defesa do consumidor, que foi tão bem mencionada pelo Marcelo Trindade no painel anterior. Teremos depois o Eduardo Lobo, que é da corretora Souza Barros, também um apaixonado pelo mercado de capitais e pelo tema das ouvidorias. Me disseram que ele vai fazer algumas propostas surpreendentes aqui. O Eduardo Lobo é diretor da corretora Souza Barros, uma das corretoras mais antigas e conhecidas e respeitadas aqui no Brasil. Ele está há muitos anos no mercado de capitais, como eu tinha dito naquela passagem, um entusiasta, um entusiasmado e assim, tenho a grata satisfação de dizer que ele é sempre um corretor que me liga com frequência, não só para reclamar, mas para dizer, olha, por que a gente não faz isso, por que a gente não faz aquilo, sempre fazendo sugestões. Ele é, de fato, uma pessoa que pensa nessas questões da ouvidoria das corretoras, da melhoria do atendimento ao cliente, e isso faz dele justamente uma pessoa especial que nós convidamos para fazer essa apresentação dele, que vai versar sobre a credibilidade nas ouvidorias das corretoras independentes. Eduardo, a palavra é sua. Bom, muito obrigado. Eu gostaria inicialmente de agradecer a todos, agradecer o convite. E um pouco do que eu vou falar, tenho muito de experiência do dia a dia, um pouco de intuição. Eu gostei muito do início do fórum, tanto o Dr. Yazbek como o Dr. Trindade me deram assim uma certa fundamentação teórica para algumas das coisas que eu imaginava, com a tríade de saída e aquela coisa toda. Mas eu vou dar uma repassada um pouquinho rápida. Quer dizer, quando foi desenvolvida a ideia pelo presidente Mariano do Ombudsman do mercado, desde o princípio nós sempre fomos bastante ativos quanto a isso, até nos passando do limite, mandando até sugestão de como devia ser e coisas que valham. E, com toda certeza, foi uma experiência de absoluto sucesso e a qual acho que sem ela, essa sequência da ouvidoria individual de cada instituição, depois instituída pelo Banco Central, não teria sido tão fácil ou tão boa como foi. Um dos problemas que a gente sempre achou da solução do ombudsman do mercado é que as corretoras elas atuam em outras áreas, e ali você ficaria com uma coisa meia esquisita, né? Quer dizer, eu tenho ouvidoria para negócios de Bovespa, que na época era BMF Bovespa, e não tenho ouvidoria para câmbio, por exemplo, ou não tenho ouvidoria para BMF, porque a ouvidoria se dava na Bolsa e não na instituição, né? Então, sempre achamos que essa seria a melhor solução. O Banco Central acabou tomando essa decisão e caminhamos todos para essa ouvidoria própria. Como eu estava dizendo, o sucesso da iniciativa do Ombudsman do mercado é indiscutível, né? E foi fundamental para que as bolsas, e especialmente para que as corretoras independentes pudessem desenvolver a ouvidoria, né, delas próprias, né? Desde o princípio, quando nos vimos ante essa situação de ter a própria ouvidoria, na qual nós acreditávamos muito, a gente sentia que tinha um problema muito sério, que era o problema da credibilidade da ouvidoria de uma instituição independente, né? Como a clientela reconhece e confia na atuação independente de alguém vinculado a uma instituição de porte médio, né? Isso salta aos olhos que é difícil. O cliente, de princípio, acha que isso daqui é um pouco conversa mole para boi dormir, né? Então, é uma coisa que você tem que estar sempre focado, um pouco aquela história da mulher de César, que não basta ser séria, tem que parecer séria também, né? Numa instituição como o Banco Central, numa instituição que nem a CVM, e a própria Bovespa, elas gozam de um grau de credibilidade diferente, elas não têm
essa relação comercial com o cliente, né? Então, para nós, nos parecia isso um problema muito sério desde o princípio, né? Como transmitir para o mercado, né, a seriedade como a função era tratada dentro daquela instituição. O problema da credibilidade, primeira coisa que nós pensamos era, não justifica ter toda uma estrutura de ouvidoria. Acabamos de ouvir aqui o caso do Itaú, com 10 mil registros. Se você pegar os relatórios do Ombudsman do mercado e tirar a média que tinha de registro por mês, dava 3, 4. Né? Durante esse período em que o Ombudsman de mercado respondia a todas as questões, nós fomos demandados 5 vezes. Então, cria uma dificuldade de ordem prática de você ter essa estrutura. A nossa primeira posição foi procurar dentro da instituição quem poderia associar um pouco dessa imagem de credibilidade, quem dentro da instituição teria uma atividade que fosse relativamente afim e nós poderíamos escolher quem seria essa pessoa. No nosso caso, nós ficamos em cima do Compliance Officer, que nos parece que dentro das pessoas que estão atuando na corretora é a que melhor se adequa a essa figura, a essa imagem, né? Pela experiência do Ombudsman, nós estabelecemos um regulamento específico, aprovado em reunião de diretoria, registrado, de maneira que o próprio cliente tivesse a noção exata dos limites de atuação ou não da ouvidoria dentro da instituição, né? Optamos por um serviço de... Isso daqui é uma coisa interessante. Na época, eu me lembro que houve muita discussão, inclusive na época na Ancor, mas optamos por um serviço terceirizado de registros, até para dar essa certeza de que não haveria nenhuma ligação que não estaria registrada. Nós não temos poder sobre esse serviço. Ele recebe, registra e nos comunica, e tem o relatório lá, está registrado. Se alguém quiser fazer uma auditoria, está lá. Não foi uma pessoa da corretora que falou, se eu queria falar com o ouvidor, mas... Não, é só isso, espera aí que eu vou dar um jeito aqui. Entende? Se queria falar com o ouvidor, tem que chegar no ouvidor. Bom, nós disponibilizamos o regulamento no nosso site e o relatório que a gente envia para o Banco Central, não no formato do Banco Central, porque ele é meio complicado de ser lido, mas num formato mais prático de acesso ao público, também é colocado todo semestre, está lá disponível no site da Souza Barros, para todo mundo ver as demandas que houveram, as decisões que foram tomadas. Então, essa ideia de dar o máximo disclosure possível para que a gente possa conquistar essa credibilidade, né? Bom, além disso, a gente divulga o máximo o site, além da divulgação, vamos dizer assim, obrigatória. A Souza Barros se associou à Associação do Brasileiro dos Ouvidores, e tem lá uma relação de ouvidores, e nós estamos lá. Encaminhamos o nosso endereço de ouvidoria para o PROCON, se os senhores entrarem lá, tem a relação dos ouvidores, desculpe, e também está lá o nome da Souza Barros. E eu acho que todos esses tipos de medidas nós sempre tivemos com essa preocupação, né, de que o cliente pudesse nos encontrar e de que pudesse ver que é uma coisa séria que está sendo feita, né? Bom, independente de qualquer coisa, atingir a credibilidade que a gente imaginaria que seria possível é uma coisa difícil. A gente se impõe uma meta um pouco de ter a credibilidade que o Ombudsman do mercado conquistou, né? É claro que nós estamos numa situação que os nossos concorrentes de mercado, né, mercado de credibilidade de ouvidoria, são a ouvidoria do Banco Central, né, a área de atendimento ao investidor da CVM e o Ombudsman do mercado. Então, não é fácil concorrer com esses ouvidores de peso e com essa imagem pública tão bem sedimentada já. Então, acho que algumas coisas a gente pode fazer, isso que eu gostaria de trazer em prol desse fortalecimento. A primeira seria uma formação de um grupo permanente de ouvidores do mercado, sob a coordenação do Ombudsman da Bolsa, né? Por que isso, né? Bom,
Uma das coisas que nós perdemos e que era muito boa é quando o ombudsman do mercado representava todas as corretoras, nós tínhamos relatórios que davam números que eram de muita valia. De repente, para uma ou outra corretora, você tem 3, 4, 5 registros ou demandas durante um período que não caracteriza exatamente o que possa estar ou não ocorrendo. Você tem uma reclamação de que uma ordem foi mal executada, de que uma transferência de título demorou 2 ou 3 dias. São coisas assim muito tópicas. Quando você junta todo mundo, você pode recuperar aquele relatório antigo que dava uma ideia até de onde pode estar havendo um problema no mercado, né? Puxa vida, cresceu muito a reclamação desse tipo de situação, né? Eu acho que isso poderia fortalecer muito a atuação das corretoras, dos ouvidores das corretoras. Poderíamos definir uma tipificação mais clara um pouco, porque eu vejo, conversando com outros corretores, que a gente classifica as ocorrências de forma diferente, por exemplo. Então, talvez a gente pudesse desenvolver esse tipo de coisa. Podiam até caminhar para alguma coisa, que hoje em dia é muito em moda, das melhores práticas dos ouvidores, com a nossa característica, porque é uma característica muito específica. Quando se ouve falar em ouvidoria, normalmente é ouvidoria no serviço público ou de grandes empresas, e a ouvidoria para as independentes, você não tem muita base em como trabalhar. Bom, precisaríamos contar com a colaboração dos órgãos reguladores e autorreguladores, difundindo mais a ouvidoria das corretoras. De um modo geral, se você for procurar, mesmo no site da Bolsa ou no site da CVM, você não vai ver uma referência aos ouvidores das corretoras, né? Acho que seria uma coisa importantíssima se um cliente entrasse e procurasse vou provocar aqui o Exalco, procurasse a ouvidoria do mercado, o ombudsman do mercado, que lá tivesse marcado, olha, as ouvidorias das corretoras estão aqui. Hoje em dia a gente não encontra, né? Acho que seria muito bom na CVM, no Banco Central, na Associação das Corretoras. Acho que todo mundo teria que dar essa contribuição para que eles pudessem chegar até nós, um pouco que foi dito lá antes. Quer dizer, a relação com o cliente é nossa. É muito importante que a gente saiba tudo, mesmo que seja resolvido. E a minha terceira proposta nessa linha é de que os órgãos reguladores e autorreguladores sempre pedissem para o cliente entrar em contato com a ouvidoria da corretora antes de qualquer coisa. Entende? Mesmo que registrassem um protocolo lá para garantir eventuais direitos, né? Mas, olha, você já tentou resolver lá na corretora? Se você for ver o relatório da CVM e o relatório do MRP, especificamente, a grande maioria dos processos e das reclamações ou não são, ou tem um grande número que não é acolhida, vamos dizer assim, por N motivos, e os processos que correm lá dentro, 80%, 90%, ou não são, não tem, vamos dizer assim, a vitória do cliente, ou houve um acordo. Eu fico imaginando quantos desses não poderiam ter sido feitos na ouvidoria, diminuindo o trabalho lá do pessoal da BSM para que possa fazer mais de outros trabalhos. O ex-presidente da CVM falou que, se tivesse que citar uma das coisas mais nobres da CVM, seria o processo sancionador, né? Com a CVM acontece a mesma coisa. Os relatórios semestrais da CVM mostram milhares de demandas que se transformam em poucos processos. Eu acho que, se isso tudo caminhasse, primeiro via ouvidoria, muito seria resolvido, ia servir muito mais de informação para as corretoras, porque muita coisa não nos chega. E eu acho que teria um complemento nisso. O posicionamento da corretora, o posicionamento do ouvidor, seria muito mais responsável do que é hoje. A hora que ele soubesse que, se amanhã houvesse um processo na CVM, o parecer dele estaria lá juntado àquilo. A própria diretoria da instituição saberia que tem que tratar aquilo com uma outra visão, às vezes. E eu acho que isso tudo é o que poderia colaborar muito
para que a credibilidade das ouvidorias das empresas, e no caso específico, estou mais focado nas corretoras independentes, de porte médio, porte grande, pequeno, mas que não tem toda essa estrutura que um banco tem, para que a gente possa ter o máximo de informação possível sobre o nosso cliente, sem nenhuma triagem, e que a gente possa ter também credibilidade junto a ele de que estará tomando as medidas que ele espera, né, de um ouvidor. Muito obrigado. Não, quem disse que você não ia fazer a proposta, né? Eu falei, bom, estou vendo que por essa proposta de criar um grupo permanente, você está querendo arrumar mais trabalho para mim, né? Eu só para completar, a sugestão do ombudsman do mercado é exatamente porque ele goza dessa credibilidade e é uma figura neutra, quer dizer, talvez o coordenador da comissão sendo alguém de uma corretora, as corretoras não se sintam tão à vontade de dizer, olha, os meus problemas foram esses, esses e esses. Mas aqui é um terceiro que está acima de qualquer suspeita e pode juntar esses dados todos, fazer as propostas que todo mundo sabe que não é fazer um uso concorrencial, vamos dizer assim, daquelas. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado pela sua apresentação.